Muito boa tarde a todos os amigos que nos acompanham através da página do blog do Roberto Silva no Facebook. Muito obrigado aí por vocês estarem nos acompanhando, interagindo conosco aí no nosso Facebook, na nossa página que fala sobre os futebolistas brasileiros no exterior. Obrigado a todos que estão curtindo aí, compartilhando, comentando, enfim, fazendo algum tipo de interatividade com a nossa página no Facebook. Lembrando que hoje nós teremos agora, nesse exato momento, nós teremos mais uma live, mais uma entrevista bem bacana, mais um convidado bem bacana com uma história dentro do futebol, uma história de vida bem bacana. Eu sou fã dele, eu já até falei isso para ele uma vez. Uma história de vida bem bacana e já eu vou apresentá-lo. Mas antes eu quero dizer para vocês que logo ao término dessa live do ao vivo no Facebook, nós estaremos também com esse vídeo, com essa entrevista, sendo disponibilizada lá no nosso canal no YouTube, que é o canal Blog do Roberto Silva. Então lá no YouTube você pode botar Blog do Roberto Silva, que você vai ver essa entrevista de hoje, com o nosso convidado que já eu vou apresentá-lo, e também todas as outras entrevistas que nós iniciamos aí durante essa pandemia maldita aí. Nós iniciamos o canal esse ano, e aí as nossas entrevistas estão todas por lá. Temos também o canal de interatividade através das redes sociais, que é o nosso Instagram, que é o @blog do Roberto Silva. Então, de imediato, eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos vocês e dizer que é uma honra, um prazer, um privilégio estar com todos vocês hoje, nessa uma hora e pouquinho que a gente vai passar aqui com esse nosso convidado de hoje, bastante especial, que eu vou trazer para vocês e vou apresentá-los a partir desse momento. O nosso convidado de hoje é o hoje treinador de futebol Thiago Crivellari Martins, 44 anos de idade, paulista, Ele foi criado na Moca e começou a sua carreira dentro do futebol no Juventus de São Paulo, mas profissionalmente ele desenvolveu toda a sua carreira no exterior, jogou durante alguns anos nos Estados Unidos e também jogou na Noruega, onde ele reside atualmente e é treinador de futebol no Bodø/Glimt. Eu não vou errar, vou procurar não errar aí o nome do time do nosso querido Thiago Martins, treinador da equipe do Bodø/Glimt, lá da Noruega. Thiago, eu quero, em primeiro lugar, agradecer aí a você por ter aceitado. Estou até um pouco nervoso, cara, porque essa entrevista era para ter saído há muito tempo, Porque quando eu tinha o site, eu fazia as entrevistas através dos textos, mas infelizmente eu não consegui fazer, e aí te confidenciei isso recentemente. Você falou, não vai faltar oportunidade, a gente vai fazer sim, se Deus quiser, e graças a Deus você aceitou esse nosso convite. Quero te agradecer e te desejar aí que você seja bem-vindo, e que a gente bata um papo bem bacana aí durante esse período que a gente vai estar junto aqui, cara. Obrigado. Valeu, Roberto. Agradeço muito estar aqui. Boa tarde a todos. A gente tem uma história junto, A gente conversou bastante. Eu lembro quando eu era jogador de futebol e o tempo passa rápido, Já fazem quase 10 anos que estou aqui na Noruega, que a gente conversou pela primeira vez, e agora a conversa é como técnico, não como jogador. É verdade. E você com certeza teve uma carreira bem sucedida, como jogador de futebol, e está não iniciando a carreira, porque você já está pelo 5º ano, como treinador de futebol, mas teoricamente você tem 44 anos de idade, Teoricamente é uma carreira ainda a se desenvolver dentro do futebol. Eu queria inicialmente, o Thiago, como eu sempre faço, a gente faz uma espécie de cronologia. Antes disso, você falou comigo aqui em off, que quem quiser fazer perguntas, pode fazer em espanhol, em inglês e em norueguês. Podem ficar à vontade aí, que o Thiago é um poliglota, domina fluentemente todas esses idiomas aí, tanto o inglês quanto o espanhol, quanto o norueguês. E eu quero pedir desculpa também ao Thiago e aos amigos, que estão nos acompanhando na live, que amanhã são as eleições no Brasil,
E aqui, onde eu moro, tem alguns carros de som ainda que são mal educados, que ainda estão passando, então de repente vai vazar um áudio aí de bagunça, de fogos e tal. Então, fiquem tranquilos que é porque o Brasil é Brasil, né? Então, Thiago, como eu estava falando para você, a gente faz assim uma espécie de cronologia, né, da carreira, e, enfim, como você desenvolveu aí, principalmente a sua carreira como jogador de futebol, né? E eu queria saber como é que foi lá o teu início, se você fez categoria de base em algum clube, começou lá no Mirim, Infantil, Juvenil, como é que foi o seu começo, né? Você que é paulista e começou nos times de São Paulo, se foi reprovado em alguma peneira, que não é demérito para ninguém, afinal de contas o Cafu, que foi um dos maiores da história do futebol, foi reprovado em algumas também, né? Como é que foi esse teu início de carreira lá nas divisões de base, Thiagão? Bom, comecei como todo brasileiro, né? Jogando na rua. Morando na Moca, a gente jogava sempre a rua de cima contra a rua de baixo, você sabe como é que é, né? E aí começou, de repente, tinha um técnico do Juventus, né, que é o clube local, que de repente passou, eu trabalhava ali perto, passou, observou, gostou da maneira que eu jogava e teve uma conversa com meus pais e convidou para vir entrar no clube, né, na academia do clube, e entrei ali como, acho que chama fraldinha, né, a primeira de 6 anos, 5 a 6 anos, né, que é o futsal, né, no Brasil a gente entra direto pro futsal, né, então foi aí que começou essa história de futebol na minha vida, né. O nome do técnico, aliás, era Niltinho, né, um cara que começou tudo ali, né, e então ali começou minha carreira de futebol, no futsal, no Juventus. E cheguei a jogar ali no Juventus até os 12, 13 anos no futsal, quando comecei a jogar no campo, né? Que fui convidado para passar para categorias de campo, né? E aí eu acho que já era infantil, digamos, que aí eu larguei, né, o futsal, né? Era mirim, 2 anos de mirim, e aí passava para o infantil, e aí passou para jogar no campo, né? E Juventus, você sabe, não sei se você conhece a história, para quem é paulista conhece, que tem uma história muito grande, né? Ali na Zona Leste, tem a Rua Javari, né? O estádio gramado excelente, que eu lembro que a primeira vez que eu joguei na Rua Javari, um gramado que era de, assim, uma coisa, aquela grama japonesa, né? Um negócio que nem sei se existe ainda, mas era um negócio espetacular. Então foi ali que começou minha carreira de futebol. E aí subi, né? Fui subindo até que meus pais resolveram mudar da Moca. A gente mudamos para um lugar 45 minutos do centro de São Paulo, né? Que se chama Itapevi, que é perto de Alphaville. E ali a gente ficou uma distância muito longa para mim, né, para ir para o Juventus, né? E aí foi um tempo que eu decidi, tipo, ficar mais preparado para a escola, né? Senti que não ia subir para o profissional, digamos. E aí teve um clube lá perto, né, que é o clube de Alphaville, foi onde eu conheci os meus melhores amigos até hoje, a gente conversa, são os amigos que jogaram ali comigo, né, no clube de Alphaville, inclusive um dos melhores técnicos, Muricy Ramalho, era o técnico do time, né, a gente foi campeão e eu jogava como volante nessa época. Caramba! Era volante e tinha uma característica digamos, de batalha, de guerreiro, né? Tinha aquela característica, digamos, de trabalhador, né? E o Muricy Ramalho, aliás, me convidou para ir fazer uns testes no São Paulo, né? E foi complicado, não era fácil, né? Era 1h30 de carro todos os dias, ida e volta, chegando ali, né? O grupo já meio que formado, né?
Era difícil, né? Mas tive uma boa experiência no São Paulo, né? Infelizmente, o Muricy teve uma conversa comigo, falou: Ó, infelizmente não vai dar. E eu decidi praticamente largar do futebol, né? Porque ali era a minha última chance, digamos. E foi quando o Muricy entrou no São Paulo no aspirante, né? No Júniors. E aí dali que ele foi pro profissional, né? Uhum. E dali eu fiquei meio sem um contato com o Muricy, né? Resolvi parar com o futebol, né? Resolvi, juntei tudo que eu tinha e resolvi ir para os Estados Unidos tentar aprender o inglês, né? Uhum. De uma E, forma e você, nessa época, tu tinha, lá no São Paulo, você estava com que idade, mais ou menos? 18? 16, 17 anos. Caramba, bem novo. Ah, E você teve, ficou quanto tempo lá no São Paulo? Foi só um período de foi experiência? um período de testes, digamos, né? Aham. Então eu fazia parte, tipo, do time, né? Tinha treinos, o Tele Santana ainda estava, na época o Tele Santana era o técnico principal, né? Uhum. E tive contato eu lembro no refeitório dentro do estádio do Morumbi, ou no CT de treino, né? Da Barra Funda, ali do São Paulo, tinha contato, via os jogadores do principal, tinha contato ali, fazia parte do ambiente, mas realmente era difícil, né? O futebol no Brasil É. não é fácil, né? E aí chegou uma parte que eu falei, ó, infelizmente eu senti que não ia dar para seguir, né? E o Uhum. Muricy veio para mim e falou, ó, infelizmente a gente tem jogadores de alta qualidade na sua posição, né? Uhum. E a gente vai ter que fechar as portas aqui. E Mas você lembra de, desculpa, mas você lembra de algum jogador que tenha estourado, que você tenha tido contato lá nessa mesma época, ou não lembra de ninguém? eu lembro do Juninho, o Juninho que chegou até na seleção brasileira, não sei se você lembra Uhum. dele, O Juninho que chamava Paulista? Juninho Paulista, isso. Sim. Lembro Muito promissor, dele, né? lembro do Jameli, que tinha muito contato com o Tele Jameli. Santana. Paulinho Ah, Jameli. e acho que é mais ou menos, não lembro muito, mas acho que Uhum. é esses dois que estavam assim no meu grupo, né? Aham. Que chegaram ao time principal e chegaram mesmo, fizeram história, né? No futebol. Uhum. Você também Ah, fez, pô. obrigado. Você só não fez no São Paulo, mas você também fez a sua história, com certeza. Aliás, eu sou corintiano, né? Eu gostaria de dizer isso, sou corintiano, mas a minha família inteira nasceu na Moca, minha família inteira é palmeirense. Uhum. Então, foi bem difícil para meus pais, posso dizer isso. Imagina os pais palmeirenses e o filho corintiano, imagina como é que foi. Mas, E, e ali naquele voltando momento. Pode falar. Então, aí foi realmente o Muricy, infelizmente, chegou para mim, né? Aliás, ainda tem não um contato, mas a gente tem um grupo de Alphaville que ainda, porque a gente ainda, até hoje, o Muricy, o grupo lá de São Paulo ainda se reúne uma vez por ano e fala que o Muricy, que foi o primeiro título que ele ganhou, foi com a gente, entendeu? Então a gente Uhum. brinca com ele que e eu tive muitos técnicos na minha vida. E eu lembro como o Muricy trabalhava, na maneira que ele falava com a gente. Então, esse tipo de coisa a gente guarda e tenta, entendeu? Eu pego todas as melhores coisas que eu aprendi de todos os técnicos e tento formar da minha maneira, entendeu? Uhum. E aí eu resolvi ir para os Estados Unidos, né? As coisas, resolvi parar com o futebol, senti que não ia ser para o jogador de profissional e tinha que viver de alguma maneira. E toda vez que eu entrava em algum lugar para pedir trabalho, o inglês era a primeira coisa que todo mundo perguntava: você fala inglês? Entendeu? Então, eu falei com meus pais, resolvi, né? Foi muito difícil arranjar um visto, né, para ir para os Estados Unidos. Eu lembro que durante 2 anos meu visto foi negado. Então, entre 17 e 18 anos, foi muito difícil de conseguir o visto. A gente ia no centro de São Paulo direto para tentar conseguir esse visto para entrar nos Estados Unidos e de repente eu fui aceito esse visto como estudante para ir para os Estados Unidos.
Aí é uma Caramba. longa história, depois que eu cheguei nos Estados Unidos. A gente vai contar ela aqui um pouquinho, né? Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal que está, né, chegando aqui na nossa live. A dona Ana Maria Crivellari Martins. Essa daí foi a primeira a deixar o likezinho. Os nossos pais são sempre os maiores incentivadores e os maiores fãs, né? O cara ele pode ser o que for, a profissão que ele tiver. Com certeza os pais vão sempre, né, enaltecer e colocar os filhos, né, como sendo os melhores daquela profissão ali. Lu Ataranto deixou um likezinho também. O Mauro de Brito. Mauro de Brito é um amigo de São Paulo também, que tem filho ex-jogador também, é o pai de Cezinha, é o sogro da Tamires, da Seleção Brasileira Feminina. Um abraço, Maurão. Maurão também foi jogador. Diz ele que foi jogador e o pessoal confirma, né? Mas o Maurão é gente boa. O João Marcelo Teixeira, que é um amigo também, que é CEO de uma empresa aí que cuida de jogadores no exterior também. Um abraço aí para o Marcelo, que está lá Quer dizer, ele é de São Paulo, mas não sei se ele está lá nesse momento. E ele é de Praia Grande, eu acho. E o Emerson Arruda também está participando aí conosco. Obrigado a todos que estão aí na interatividade. Podem participar, deixar perguntas, mensagens aí que a gente coloca aqui pro nosso Thiago Martins, né? O técnico hoje do Buda Glimt. Nossa, esse nome vai acabar me derrubando. Mandou bem. Tô melhorando. Vamos pular, que eu tenho uma curiosidade que eu fui dar uma estudada, né, uma pesquisada. A gente tem que vir um pouco preparado aí para a entrevista. Eu fui dar uma pesquisada e vi que você participou de um processo seletivo para treinador da equipe que você está hoje, um processo que tinha mais de 200 candidatos. Como é que foi isso, Thiago? Aqui o Buda Glimt virou um time muito profissional, né? Então, a gente está muito visível praticamente para toda a Europa, né? Então, quando surgiu a oportunidade de voltar para o Glimt como técnico, né? Eu fiz, acho que foram 4 entrevistas total, e lógico que tinha muitos candidatos, né? O clube, como eu já te disse, o clube cresceu muito, né? E eu, como fui um jogador que fiz história no Glimt e sou muito conhecido nessa parte de futebol aqui na Noruega, então eles reconheceram o trabalho que eu tinha feito, né, como técnico nos últimos 4, 5 anos, antes de chegar no Glimt, o que eu tinha feito com a equipe local, né, que também é uma equipe, o Gran é uma equipe também que tem uma história muito grande aqui também na cidade, né. E aí, aquele negócio de meio que rivalidade, né, local, né, que você tem 2 clubes que estão sempre, digamos, se pegando, né, e aí fiz as entrevistas e fui convidado para ser o técnico, então fiquei muito feliz pela oportunidade, né, de voltar como técnico no Glimt, mas isso mesmo, isso realmente é verdade. Foram mais de 200 candidatos e candidatos de todos os países europeus aqui. O mais importante para eles foi que eles sabiam que eu já entendia o sistema do Glimt, né? A maneira de se jogar, como que o clube aqui eles dão muito valor para a cultura, né? E isso também foi uma das escolhas também, porque é local, né? Eles até me chamam que eu sou daqui do norte da Noruega, né? Norlanden, o significado da palavra é que eu sou parte dessa cultura, entendeu? Entendi. E foi mais um motivo, assim, que eu falei, caramba, esse cara é fera mesmo, porque participar não é mole, né? Participar de um processo. Eles fizeram alguma coisa de anunciar o cargo na internet, alguma coisa assim, não? Anunciaram. Aliás, 2 dias atrás, eu assinei contrato permanente, que é uma coisa muito... Eu não sei se você viu a reportagem. Sim,
Só não entendi, Então, porque tá em norueguês, mas assim, não consegui traduzir. Mas praticamente eu fui efetizado como um treinador permanente no clube, né? Você e mais 4 companheiros, Mais né? 4 companheiros. Isso é a primeira vez que acontece na história da Noruega, no futebol na Noruega. Geralmente, como você conhece o futebol, ah, os técnicos são de 2 anos, no máximo, de contrato, né? E como o clube passa por uma transição, digamos, financeira muito boa no momento, né? Vendemos o Jans Petter, que foi para o AC Milão, né? E estamos em primeiro lugar agora como o time que vai ser campeão. Falta apenas 1 ponto e 6 jogos, E praticamente. é um título inédito, né? Já foi É um campeão? título inédito, é título inédito. E isso também eu vou te dizer também, eu não sei se eu já te disse, que há 10 anos atrás os caras principais do clube tiveram uma reunião comigo e sempre me perguntavam como que a academia era formada no Brasil, né? E eu sempre disse para eles que todo o dinheiro do clube é investido nas categorias de base, porque uma cidade tão pequena que nem o Buda, né? O Buda é uma cidade de 50 mil habitantes. Como que você vai formar um time para ser campeão da Liga Norueguesa com uma porcentagem tão pequena de criar os jogadores, entendeu? Então você tem sempre que buscar jogadores de fora. Então, o que eu sempre disse, desde que cheguei no clube, que o dinheiro tem que ser investido nas categorias de base, formar os jogadores dentro do clube, e aí, se tiver uma oportunidade de vendê-los, você investe novamente no clube e assim você vai formando, entendeu? Então, há 10 anos atrás, a academia do Glimt foi formada e agora, o ano passado, esse ano, entrei na academia como técnico e agora você vê o resultado. Um jogador por esse Milão, são 6 jogadores da base no time principal. E isso mostra o que o clube está fazendo, entendeu? Uhum. Você, na verdade, você é treinador do Sub-16, 17, 18, 19, né? Você faz Isso. a formação e no time Então, principal você é um auxiliar. isso. São 4 técnicos que trabalhamos juntos, né? Nessas digamos, 2 categorias, né? São 2 times, né? Uhum. Eu faço mais parte do Sub-17, mas também participo do Sub-19, que seria o segundo time do clube, né? Uhum. E aí tem a parte que às vezes eu sou convidado, eles me chamam para ajudar na parte do time principal. Estive dentro já conversando com o técnico, né? Chettel é o nome do técnico principal. Tenho uma influência com eles, tenho também convivido com eles, né, dentro do clube e aprendendo também. Digamos que essa parte profissional como técnico, né, tem é um pouco diferente da parte da academia, né? Um técnico da parte da academia, você perde um jogo, não é o fim do mundo, entendeu? A Uhum. parte principal já é um pouco mais complicado, né? É. Mas foi a gente tem uma convivência boa dentro do clube, um ambiente muito bom de trabalho, e isso ajuda bastante a gente que Com está certeza. querendo subir, né? Está querendo também chegar lá um dia, né? É. E só tem você de brasileiro nessa comissão, né? Na verdade, assim, pelo menos no time principal, no time Isso. profissional, não tem nenhum brasileiro, né? Assim, Não. jogando. Quer O ano dizer, passado tinha um goleiro, né? O Ricardo. O Ricardo jogou aqui, fez uma história muito grande aqui, né? O time uhum. ano passado chegou em segundo lugar, terceiro lugar, então ele foi um único outro brasileiro que esteve nessa cidade, né? Ele está jogando na Turquia agora Uhum. e, lógico, né? Como jogador, a gente tem que procurar as melhores ofertas, né? O clube como o Glimt não pode oferecer, não pode comparar
com um time da Turquia, a primeira divisão, né? Então, ele é lógico que a escolha dele a gente entende. E os outros membros que trabalham com você nesse corpo técnico são todos noruegueses? Não. Aliás, a academia é formada por um grupo de ingleses, né? Um grupo de ingleses que veio de um Sunderland, é o nome do time da Inglaterra, que tem muita experiência em termos de academia. Então, na academia são 4 ingleses, com licença A e Pro licença. Então, a gente tem uma academia muito forte. Entendi. E assim, Thiago, você deve ter percebido uma diferença grande porque você ficou afastado, né? 2010, 2011 foi a sua última temporada como atleta do Buda. E vou falar Glimt, que é mais fácil. Do Glimt. E aí você voltou esse ano, né? Foi contratado como treinador. Você percebeu uma diferença de estrutura? Porque hoje o time está, acho que 13, 14, sei lá, uma diferença enorme na classificação para o segundo colocado, né? Então, a gente subentende que ele sobrou esse ano nessa temporada, um título inédito, né? O time tinha sido vice-campeão, terceiro lugar na temporada passada, e esse ano um título inédito, com certeza está trazendo aí uma visibilidade muito maior, talvez investimentos maiores também dentro da equipe, do clube. Então, eu queria que você, sei lá, tentasse traçar um paralelo em relação ao que você percebeu de diferença quando você saiu e agora retornando ao clube. Roberto, a diferença é tão grande que eu não sei nem onde começar, para te falar a verdade. É mesmo? E começa de tudo, desde do lugar que a gente trabalha, até a tecnologia que a gente usa e da maneira que a gente trabalha com os jogadores. Para te falar a verdade, a gente segue até a quantidade de comida, quanto tempo eles dormem. Tem estrutura de software que a gente trabalha, que é uma tecnologia assim do meu tempo, a gente terminava o treino, comia uma banana e ia para casa. Entendeu? Hoje você senta num refeitório, os jogadores têm comida, tem café da manhã, tem um físio, né? Um físio trainer, né? Um treinador que tem controle de tudo que vai dentro do jogador, entendeu? Em termos do que eles da a quantidade de vitamina, tudo tem tanto um estudo tão grande que, por te falar a verdade, os jogadores atuais eles jogam com um chipzinho na chuteira que controla quanto que eles correm, quantos toques eles têm na bola. Isso tudo vai para um software que transmite para a gente a quantidade para a gente poder fazer um treino de acordo com a parte física do treino anterior, se você me entende. Então, a gente tem controle, tudo, para evitar excesso de treinamento, para evitar contusões. A gente tem uma tecnologia avançada que no meu tempo não existia. No meu tempo, o futebol era jogar o círculozinho bobinho, aquecer e jogar 4 contra 4, 6 contra 6. Era muito mais. No final, dar uns piques e ia para casa. Não tinha um controle tão grande do que. E não é só isso, Roberto. A gente tem uma câmera dentro do estádio que filma todos os treinos. Os jogadores têm acesso dessa câmera, eles cortam os clipes dos treinos e vêm para a gente depois do treino, sentamos juntos e vamos ver as jogadas que você fez, quantos toques, os seus erros, tudo isso todos os dias. Então, sensacional. É um trabalho muito grande e não é à toa que o clube está em primeiro lugar, tem vendido 2 jogadores, tem uma estabilidade econômica e está na Europa é o time que se fala, entendeu? Não tem outro.
Como é que é o apelido lá? Os Dragões Amarelos? É isso? Não, ou eu tô errado? Eles têm, você está, digamos, de torcida? De torcida. Da torcida. A torcida tem uns nomes aí também, que eu também nem sei Não dizer lembra? o que quer dizer mesmo, Eu sei que mas tem alguma coisa amarelo, né? Já já eu vou colocar aqui umas fotos, né? Feltagül, significa a parte amarela. E eles são assim, a gente, óbvio, né? A gente agora está num momento de pandemia e está um pouco mais complicado no mundo, né? Mas eles são muito fervorosos, calorosos. Como é que é essa relação da torcida com o time, né? Com o clube de um modo geral, até mesmo das categorias de base lá? Eles acompanham os jogos, né? Costumam incentivar bastante? Como é que é? Ou não? São Bom, mais frios? antes da pandemia, digamos que as pessoas te param na cidade, lógico, querem tirar foto, autógrafo, como qualquer lugar do mundo, né? Você tem principalmente as crianças, né? Que gostam de conversar com a gente. Com a pandemia, as coisas mudaram bastante, né? Praticamente, o clube, acho que tem acesso nos jogos agora, parece que aumentou para 600, né? 600 pessoas que podem entrar dentro do estádio. O controle é muito grande, tem que manter a distância. Então, realmente as coisas mudaram, né? Uhum. Então, no momento, até, eu acho que, eu não sei como os jogadores estão praticamente numa quarentena todos os dias, né? E os jogadores não podem frequentar um café, um restaurante, principalmente agora, né? Com essa possibilidade tão grande de ganhar um campeonato, se alguém contrair esse vírus dentro do clube, as coisas podem ficar complicadas, entendeu? Uhum. Então, a gente, até mesmo no escritório, tem que tomar muito cuidado. A gente não tem entrado na parte do time principal. Tem uma corrente agora que a gente não pode fazer parte. Desde que chegou essa pandemia aí, a gente não tem tido muito contato com a parte do time principal. Entendi. Agora deixa eu voltar um pouquinho aqui na tua carreira. Você falou um pouquinho falou, né? Esclareceu aí pra gente essas questões aí atuais, né? Do Boulder, do Glimt. Eu vou falar Glimt, é mais fácil. Glimt. Você foi para os Estados Unidos, né? E obviamente você até declarou aqui que já estava de certa maneira, enfim, consciente de que estaria largando o futebol, mas o futebol acabou entrando na sua vida lá nos Estados Unidos. Claro que não da forma glamurosa como é hoje o futebol nos Estados Unidos, né? Tem muitos jogadores aí que saem de clubes de Série A do Campeonato Brasileiro e vão jogar nos Estados Unidos. Mas você chegou lá nos Estados Unidos em 97, 98, né? E foi jogar. Quer dizer, não sei se foi exatamente jogar, eu não sei como é que o futebol entrou na sua vida lá. Você foi estudar no Santa Barbara City College, é isso? Falou certo. Eu Opa! conto, é uma história muito grande, muito longa, mas eu vou tentar minimizar um pouco a história aqui. Praticamente, como eu te disse, eu fui para os Estados Unidos estudar, e lógico, quando eu cheguei lá, o preço das coisas assustaram, né? E aí eu resolvi parar de estudar. Eu vi que isso não ia dar em nada, entendeu? Então eu resolvi aprender inglês de uma outra maneira e tentar conversar com as pessoas, e eu resolvi largar tudo e tentar através do trabalho, entendeu? Só que o que aconteceu é que naquela época eu pensava como um brasileiro, entendeu? Que eu entraria no restaurante sem papéis, poderia trabalhar como qualquer outra pessoa, entendeu? Uhum. Mas logo que eu vi que eu tinha que preencher um formulário, que tinha que ter um número de identidade, né? Um Social Security, it's like a number, um número para você, que você é registrado, entendeu? Uhum. Então eu vi que as coisas eram complicadas, que não ia dar para me poder trabalhar.
E como eu não tinha dinheiro para ficar sustentando a escola, eu resolvi morar na praia e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma mochila e vou acampar na praia. E foi assim que eu acordei uma manhã e tinha um campeonato de futebol na areia. E eu, É, como já fazia você sabe três, por que, que quatro eu. meses... Sabe por que eu tô rindo? Porque eu já tinha lido sobre essa tua história, cara, e tá ouvindo isso de você, você não tem noção como é fantástico. Mas vai lá, dá continuidade aí. Então, eu acordei na praia, né? E geralmente tinha um monte de mendigo também, né? Veterano de guerra, esses negócios. Eu tava morando na Califórnia, né? Na praia. E aí saí, né? Fui usar o banheiro público, voltei e vi que tinha um agito ali na praia, né? O que tá acontecendo ali? Fui dar uma olhada e vi que estavam organizando tipo, colocando as traves, né? Fazendo um campinho na areia, né? Uhum, Eu falei, pô, legal, né, meu? De repente dá pra mim jogar. Pô, faz tempo que eu não faço um esporte, né? Tô aqui nessa. Tentar jogar, né? uhum, Aí vi que tinha um grupo de mexicano, né? E cheguei ali meio português, né? Não falava espanhol na época, né? E uhum. pedi pra. Tentei conversar, né? Eu queria jogar, sou brasileiro, brasileiro. Tentei, né? Pô, o Brasil tinha sido campeão em 94, né? Pô, 97, 98. Falava que era brasileiro, os caras de repente deixam eu jogar, né? Aí eles falaram, beleza, nós estamos precisando de um goleiro. Então eu fui jogar no gol, né? E aí comecei no gol, né? E fui lá, comecei a jogar, né? Os mexicanos, me passa a bola, e logo eu vi que eles nunca tinham jogado futebol de praia, né? Porque os caras tentavam correr com a bola numa areia fofa, os caras morriam depois de 2 minutos, estavam mortos, né? E eu tentando explicar para eles, vocês não podem correr com a bola, né? O negócio é só levantar e bater e não tem que correr muito, né? Uhum. Aí eles falaram, não, beleza, então você joga na linha, né? Logo, porque ninguém conseguia jogar mais do que 5 minutos, né? Porque eles ficavam correndo que nem um louco, né? Então eu logo fui para frente, né? Eu falei, vocês jogam a bola aqui para mim, eu resolvo, né? E aí a bola vinha, eu levantava e metia canudo, né, meu? Batia forte na bola e comecei a fazer gol, né? Uhum. E aí o time foi ganhando e pegou um time forte no último jogo, né? Um time de americanos. Os americanos são muito atletas, né? Uhum. Mas conseguimos ganhar a final e fomos campeão, e os caras ficaram tão felizes que a gente ganhou aquele campeonatinho, que deram uma medalhinha de plástico para cada um, mas ficaram tão contentes que os mexicanos falaram, onde você mora? A gente tem um time que joga nos domingos, né? E eu nem entendendo nada, porque não falava muito bem espanhol, tentava. Falei, onde você mora? Eu falei, eu moro aqui na praia. Ei, você mora na praia? Pô, eu tenho um sofá, vem dormir, vem pra minha casa que eu te dou um sofá. Aí, de repente, eu tava morando dentro de uma família mexicana. E Caramba. tanto é que eu tenho dois grandes amigos, a Teteia é um deles, e o Augusto, que eu comentei, né, que eu vi o filho dele, vinham para os Estados Unidos. E eu falei para eles, meu, eu tô morando numa casa de mexicano, vem pra cá. Os caras, você tá louco, Thiago, você tá louco. Falei, não, não tem problema, vem pra cá. Meu, vou te falar uma coisa pra você. Os primeiros dias que eu morei com a família mexicana, eu até conheço eles até hoje, eu falo com eles até hoje. O primeiro dia, eles me deram uma comida tão, assim, apimentada, que eu falar para você, eu tava com tanta fome, que eu falei, meu, tudo bem, eu como. E eu lembro que eu tomava copo de leite, um atrás do outro, porque minha garganta queimava. Que loucura, Thiago. Meu, ó, hoje em dia eu como comida apimentada, mexicana, tailandesa, sem problema. Mas pela primeira vez que eu comi comida mesmo mexicana, dentro de uma família mexicana, eu vou te falar uma coisa pra você, eu aprendi o que é pimenta. Caramba, cara, que E doideira. essa família, ela trabalha nos campos. Então Uhum. elas pegavam flores nos campos desde as 4 da manhã até as 3 da tarde. E eles falaram: ó, aqui você vai morar aqui, mas você tem que trabalhar com a gente. Falei, tudo bem, beleza. E aí eu trabalhava com eles, eu não pagava aluguel e não pagava nada para comer, mas eu ajudava eles no campo. Uhum. Aí eu comecei, né? Eu preciso de papéis, né? Quero. E eles
chegaram para mim e falaram, ó, o negócio é o seguinte, a gente tem um clube, não é um clube, é um time de domingo, sabe? Os velhão, com as barrigas e tal. Exato. E você, e eles me ofereceram $20 por gol. Porque de goleiro eu fui jogar no ataque e eles falaram para mim, você vai jogar de centroavante. Eu nunca joguei centroavante na minha vida, eu era volante. Caramba. E aí os caras, não, você vai jogar de centroavante. Eu falei, beleza. Aí os caras falaram, meu, eu te pago $20 por gol. Porra, meu, eu não tinha dinheiro nenhum. Você vai me pagar $20 por gol? Manda a bola para mim que eu resolvo. Aí comecei a meter gol, né, meu? E aí o nome começou a crescer, né, meu? Pô, passou um jogo, eu metia $100, meu. É muito dinheiro para mim naquela época, meu. Pô, eu sobrevivia. Na rua, Pô, para quem tava morando na rua. E meus pais não sabiam, né? Eu contei essa história para eles depois que meus pais veio me visitar uma vez nos Estados Unidos. Eu contei para eles, ó, isso, eu quero que vocês fiquem sabendo o que aconteceu, né? Porque eu ligava para eles a cobrar e falava, ó, como é que tá aí? Ah, tudo bem, arranjei um trabalho, tô morando numa casa. Eles não sabiam da história real, né? E eu segui, né? E aí fui metendo os gols, e aí num jogo. O jogo, eu lembro até hoje, ganhamos de 2-0, eu fiz os 2 gols. Quarentão no gols. O zagueiro do outro time era técnico da universidade, Santa Barbara City College. Depois do jogo, ele veio conversar comigo. Só que eu não entendia nada. O cara falou inglês, eu não entendia, eu não falava inglês. Aí tive que chamar uns mexicanos, o mexicano ia traduzindo para mim e tal, não sei o quê. Bom, e aí ele disse para mim que ele gostaria que ele pagava a escola para mim se eu gostaria de estudar. Eu falei, pô, para mim seria ótimo, né? Eu vim para cá para estudar. Então não pensei que ia ser jogador profissional. Eu só pensei, beleza, me paga o scholarship, né? E aí foi aí que eu voltei pro Brasil, né? E aí eu tive que arrumar meus papéis de novo, blá, blá, blá. E aí eu voltei para os Estados Unidos com o negócio da universidade, né, para estudar. E aí que começou realmente como um centroavante, né? Aí eu já tinha 19 anos. Eu nunca joguei de centroavante. E aí eu virei centroavante, porque o cara viu eu fazendo o gol, falou, você vai jogar na frente. Então, eu fui jogador desse técnico, né, que o nome dele é Tim Vomstick. E aí, a gente jogou, fizemos história também, fiz muitos gols Mas era universitário? Era universitário ou não era profissional? Era profissional? Não, era universitário, né? Universitário. Então, eles me pagavam a escola, eu trabalhava no refeitório só para pagar as coisas que tinha que pagar, né? Se quiser tomar uma cerveja, sei lá, eu tinha que ter dinheiro, então eu trabalhava no refeitório e estudava, e o campeonato era só de 6 meses, né? Os outros 6 meses eu fazia o que eu queria. Então, aí no final da minha carreira na escola, eu já tinha 23 anos. Foi aí que apareceu a oportunidade, né? O LA Galaxy me convidou para treinar, que eu fui puxado pelo draft, né? Eles têm aqueles draft. Quase um teste, né? Como se fosse um teste. É um teste. E aí eu fui convidado para fazer esse teste. Só que o teste não fui tão bem, né? Mas o técnico falou para mim, ó, eu conheço um time na segunda divisão que a gente vai te acompanhar, se você se der bem, a gente te puxa pro time da primeira divisão, né? E foi aí que eu comecei minha carreira profissional. E eu lembro até hoje, eu saí da escola, eu estava morando numa Kombi, que é um camping. E aí meu pai veio me visitar. E aí ele veio me visitar, e aí, bem, ó, tô chegando nos Estados Unidos,
veio me buscar no aeroporto. E eu tava morando em San Diego, morando dentro de um carro. Eu não tinha lugar para morar. E aí, quando eu peguei ele no aeroporto, eu falei, pai, o negócio é o seguinte, eu não tenho casa, eu tô morando num carro, tô tentando jogar profissional e eu não tenho onde morar. Ele falou, não tem problema, a gente se vira. E aí morou eu e meu pai durante 2 semanas nos Estados Unidos dentro do carro. É. Aí é uma história meio complicada, porque no final da viagem, quando eu levei ele para o aeroporto, ele falou, ó, filho, eu vou te contar uma coisa. A verdade é que eu tive um infarte, eu pensei que não ia tiver mais. Meu pai ficou no hospital durante um tempo, e aí eu não sabia da história, né? E aí por isso que ele veio me visitar. Mas graças a Deus ele tá bem. Graças a Deus, né? Estamos preocupados com esse corona aí, mas ele tá bem. E foi essa história. Aí foi aí que começou, né? No San Diego Flash. E eu morando no carro. Pô, cara, sensacional. Essa passagem aí, sensacional você contando a história, né? Porque eu imagino o perrengue, né? Jogar por vintão e falar, cara, esse 20 é meu prato de comida, porque se eu não fizer gol, eu vou morrer de fome, literalmente, né? Porque eu não vou ter dinheiro, né? E bacana que você também relata o nome das pessoas, assim, mostra esse teu lado de gratidão, né? Que é tão, hoje em dia, tão frio, né? As pessoas são tão frias, as pessoas viram as costas, né? As pessoas conseguem alguma coisa e acabam se esquecendo de quem ajudou. Eu tenho uma história também de um amigo de infância que também teve uma superação também com os Estados Unidos, também coincidentemente no Galaxy. Ele estava indo em teste para vários times. Ele inclusive é da sua idade, tem 44. Qual o nome dele? Edinaldo da Conceição. Eu não lembro exatamente o ano que ele foi para lá pro Galaxy, né? Que na verdade ele não foi direto pro Galaxy, ele foi para a Suíça, e da Suíça que ele foi pro Los Angeles Galaxy. E aí ele também, na verdade, o perrengue dele maior foi na Suíça, porque ele já tinha saído para vários testes que não tinham dado certo, e também já estava trabalhando com outra coisa, e chamaram ele para fazer um último teste. Vamos embora. E ele foi e acabou se dando bem, jogou um tempo no Galaxy e tal, nos Estados Unidos. Depois ele foi jogar naquele futebol indoor que tem lá nos Estados Unidos, né? Que tem um futebol indoor, não sei se tem ainda até hoje. Colorado, não sei o quê, o nome do time que ele jogava lá. Enfim, ele hoje vive no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas muito legal a tua história, cara. Essa parte aí da praia, morou na rua, eu já conhecia. E assim, me corrija se eu estiver enganado. Você sempre gostou de praia, né? Sempre gostou, porque eu li alguma coisa que você pegava onda, surfava também. Foi nessa época que você começou ou já pegava no Brasil? Não, eu pegava no Brasil já. Nunca fui um surfista bom, entendeu? Eu sempre foi um lazer, assim, que me descontraía, né? E foi um dos motivos, porque eu também escolhi Califórnia. Falei, a única coisa que pode acontecer é que de repente, eu surfo todos os dias, não sei. E nessa época que eu estava morando na praia, eu não tinha dinheiro para comprar prancha ainda, não estava preocupado com isso. Mas quando eu mudei para San Diego, eu cheguei a comprar prancha, ia quase todos os dias. É tipo um lazer, né? Uma coisa que, aliás, os melhores técnicos que eu tive, eu sempre perguntei, qual que é, por que você acha que eu sou bom, né? Que é o X Factor, né? Que você acha? Eles sempre falaram para mim que uma coisa que eu fazia muito bem era o equilíbrio, né? Que eu tinha um equilíbrio muito bom. Então isso te ajudou. Pode ser que venha do surf, não sei. Ele sempre dizia, você tem um equilíbrio muito bom. Quando você está no ar, ou você tem a bola, ou você tem um equilíbrio muito bom. Já que a gente entrou aqui nesse teu lado mais particular do surf, que eu sempre também admirei, eu vi assim, eu falava, caramba, esse Thiago Martins é muito fera, o cara joga bola, é artilheiro, faz gol, surf também, ele é bom. Tu tá falando aí que eu não fui muito bom, mas se saiu matéria com você na internet falando que você surfava, é sinal que você, né, dava lá tuas eu pego minhas ondinhas, não sou nada assim, tipo... Mas pra ficar em pé numa prancha já é difícil, pegar onda e tal. Ficar de pé eu fico, eu chego a correr a onda, faço uns truques aqui e ali, mas nada assim excepcional. Mas o surf para mim sempre foi uma maneira de
e tipo, deixar tudo para trás, todos os problemas, entendeu? Uhum. Ah, o futebol, para mim, era mais um trabalho, entendeu? Sempre foi um negócio assim, uma paixão grande, mas ao mesmo tempo era uma determinação, tinha uma obrigação, entendeu? Entendi. Então, de uma maneira, era também muito estressante também. Passei muitas dificuldades com problema no joelho, né? Tive 4 cirurgias no joelho. Então futebol também, mesmo sendo um negócio que você gosta, um tipo, digamos, um lazer, uma descontração, para mim sempre foi também um trabalho, um negócio também estressante, né? Uhum. E para mim Agora, o surf, o surf era uma terapia, né? tipo, uma terapia, isso. E a pintura, cara? O lance lá da pintura também, eu vi algumas pinturas tuas muito bacana, né? Que você pintava quadros, né? E eu falei, gente, o Thiago é um cara assim, iluminado, né? Artista. Porque é um cara iluminado, assim, pô, o cara Não, surfe, pinta. E eu vi matéria com você também dos teus quadros, não eram quadros comuns, assim, né? Eram quadros que eram bem bacanas. Era uma terapia para Não, você tive uma também, né? época que eu pintava muito, né? Mas foi a época que eu era mais profissional, né? O motivo foi também porque eu não podia sair na rua. Eu podia sair na rua, mas quando eu saía também tinha gente, você não tem uma paz, né? Uhum. Então a gente não tinha muito o que fazer dentro de casa, meu. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí, meu, eu preciso procurar alguma coisa para fazer, né? Aí um dia me deu na cabeça, vou tentar pintar alguma coisa. E aí, meu, descontraí, de repente olhei no relógio, pô, passou mais de 5 horas, eu tô aqui ainda pintando, né? Então, de repente, também foi uma maneira de terapia, né? Uma maneira de você tem que ficar dentro de casa trancado, né? Não tinha computador, internet, tinha, mas não é da maneira que era hoje, né? Não tinha, acho que nem Facebook ainda, nem lembro direito. Acho que devia ser o Orkut ainda. Orkut, o Você começou, a videogame também. você começou a pintar na Noruega? Você estava morando já na Noruega? Na Noruega, foi quando eu comecei a pintar. E aí eu falei, meu, quer dizer uma coisa, eu vou tentar isso aqui, né, para ver se preciso procurar alguma coisa para fazer, senão eu fico louco aqui dentro de casa, né? Não tinha, não tinha. Agora eu tenho muitos bons amigos aqui na Noruega, mas naquela época era difícil, né, meu? Eu não falava norueguês também, nunca me interessei também. A Uhum. cultura é uma cultura também meio fechada, né, meu? Um país frio, né, meu? Não, me sentia às vezes sozinho, né? Uhum. E para sair dessa, digamos, não digo uma depressão, mas também não é fácil viver sozinho, né? Uhum. É. Então eu achei uma maneira de descontrair, né? E pintava muito bem. Eu te perguntei outro dia se você ainda pintava, você disse que deu um tempo, porque estava meio sem tempo, né? Meu trabalho, tenho um trabalho, trabalho muito, né? Então não tenho mais essa necessidade de ter alguma coisa para fazer, porque você não tem muito o que fazer. Você chegou a vender, Thiago, algum quadro Eu ou não? vendi alguns, né? Mas praticamente porque eu era um jogador famoso, né? As pessoas queriam alguma coisa do. Não, tua pintura era legal, cara. Teus quadros eram bacanas. Eu vi matéria com teus quadros. Eram quadros bem bacanas mesmo. Eu arrisco dizer que era como se fosse uma pintura profissional. Você chegou a fazer curso, alguma coisa? Não. Não, nunca fiz nenhum tipo Autodidata de curso. na pintura. Não, eu só coisa que vinha na minha cabeça e tentava pintar. A maioria dos quadros que eu vendi, acho que eu pintei eles umas 3, 4 vezes por cima. Pô, mas já pensou? Ó, tem um Thiago Martins aqui na minha parede. Olha só que bacana, né? Ó, aqui, ó, o Marcelo até falou, Marcelo Rangel, ele até colocou aqui uma mensagem sobre a tua Super versátil. versatilidade, super versátil. Legal. O Valeu, Marcelo, Marcelo. ele é pai de um jogador, inclusive, que está aqui na foto, o Leandro Assunção, que está lá na Tailândia já há 10 anos, um jogador que tem Uau. bastante prestígio lá na Tailândia também. O Marcelo está no Brasil, mas o filho dele está lá na Tailândia. Inclusive jogou hoje, teve um jogo aí da seleção da Tailândia contra um All-Stars lá, que eles fizeram uma seleção de jogadores, não sei se são estrangeiros, para jogar contra a seleção da Tailândia. Foi 2-2 e o Leandro Assunção fez um gol lá na Tailândia, um Legal. jogador Parabéns. jogador bastante renomado lá na Tailândia, já está lá há bastante tempo.
E aí, Thiago, vamos retomar aqui rapidamente a tua carreira profissional. Quer dizer, na verdade, quando você foi para o San Diego, aí é que você virou um jogador profissional, na verdade? A liga que você disputava era profissional no Imagina, San que Diego? eu lembro meu contrato era $300 por mês. O primeiro contrato que eu assinei. No San Diego. No San Diego Flash. E aí do San Diego eu cheguei aí para o Minnesota. Uhum. Eu lembro que no San Diego tinha um treinador inglês. Ele no começo ele era muito bravo comigo, muito bravo. Eu lembro dele porque ele vinha na minha cara e gritava e ficava. Mas depois, aliás, eu fiquei muito amigo dele. Depois uma vez ele me convidou para ir na casa dele. Eu fiquei muito amigo dele, uma pessoa muito legal. Mas depois do San Diego Flash, eu fui para o Minnesota. No Minnesota as coisas não foram muito bem, Mel. Eu lembro que eu não me encaixei bem com o time. Uhum. Eu era muito afastado do clube. Eu me sentia que as pessoas em volta de mim não tinham me aceito como um deles, entendeu? Foi um negócio muito estranho. E aí, entendeu? Não conseguia fazer os mesmos gols. Não tinha não tinha aquela confiança, entendeu? Perdi aquela confiança que eu tinha. Aí eu fui transferido para o Pittsburgh. E como é que você conseguia essas transferências? Era eles mesmo que você mexia sozinho? Não tinha empresário, não tinha nada, né? Não, eu tinha. Para fazer a transferência, eu tinha um agente. Entendi. Tinha Aí um você foi. agente. Aí eu fui para o Pittsburgh. Aí o Pittsburgh eu arrebentei, meu. Lá que você. Eu lembro que. Foi lá que você teve a contusão, a primeira contusão séria? Não. Foi o próximo ano. No Riverhounds, no Pittsburgh, foi um dos melhores anos da minha carreira. Eu acho que eu entrei num grupo, eu era o mais novo do grupo. Eu entrei num grupo, tinha um argentino capitão e tinha um outro que não era argentino, mas ele acho que ele era mexicano, que também era americano, mas com família descendente do México. E tinha o resto do grupo, eles eram jogadores mais velhos do que eu. Eu lembro que era o jogador mais jovem, eu tinha o quê? 25, 26 anos. Por aí. E a gente ganhou tudo, meu. Ganhamos tudo. Eu lembro que eu ganhei como MVP, né? O jogador mais. E eu ganhei uma confiança, assim, por causa do grupo. O grupo me levantou, meu. E aí passou. Eu lembro que a gente jogou contra o DC United, né? Uhum. Eu lembro que, aliás, naquela época eu comecei a ter uma economia melhor, né? Tinha um apartamento, tudo. E aí eu até paguei para meus pais virem me visitar, né? Uhum. E eu lembro que a gente estava jogando contra o DC United numa semifinal da Copa. A gente perdeu o jogo de 3-2, mas eu fiz 2 gols, e acho que foi 2 ou 1, e um dos gols foi um dos gols que eu mais lembro da minha carreira. Eu recebi uma bola cruzada na área, eu matei no peito e dei um voleio e a bola entrou no ângulo. E nesse time do DC United, não sei se você lembra do Echeverri, do boliviano, muito conhecido. É o Diablo. É o Diablo. E ele veio para mim depois do jogo, tava o meu pai, né? Meu pai estava emocionado por causa do gol, tudo. Eu lembro que eu saí gritando e meu pai subiu na grade, foi aquela coisa de brasileiro mesmo. E aí o Echeverri veio para mim e falou assim: ó, você vai pro DC United, eu vou levar você pro DC United. E aí falei, será? Fiquei meio assim, não conhecia o Echeverri direito, né? Uhum. E aí ele começou a conversar com meu pai, a gente trocando uma ideia. Aí as coisas, de repente o dicionário entrou em contato comigo, entrou em contato com o clube, meu contrato estava para vencer no final do ano, e eu fui pro DC United. Cumpriu o que prometeu, né? Cumpriu o que prometeu. E aí nesse United era Echeverri, e aí tinha o Cristo Stoichkov, né?
cara mais louco que eu já conheci na minha carreira de O futebol. búlgaro? É, o búlgaro. Louco. Caramba. O primeiro, ele não falava espanhol, lógico, né? Eu perguntava Uhum. para ele do Romário, né? Me conta as histórias do Romário. Ele falava, Romário nunca tomava, Romário só dançava, saía no clube, dançava, mas nunca tomava. Era eu que tomava, ele falava. Caramba. Aí, aí eu lembro, ele já tinha 36 anos, né? Final de carreira, veio para os Estados Unidos, né? Só para curtir, né? E nos intervalos ele chamava, Tiago, vem comigo, vem comigo. O que foi, Tia Vera? O que passa? E, não, Tiago, e acendia um cigarro no intervalo do jogo. Que loucura. Você tava lá, Tiago, o que você acha do jogo? Não sei o quê, e blá, blá, blá. Eu falei, meu, você tá louco, meu, a gente vai entrar no jogo. Não te preocupe, não te preocupe. Eu te conto uma história do Echeverri que do Chris Stoichkov, que ele falava nos final dos treinos, ele chamava os moleque, né? Chamava eu, chamava o Echeverri, e colocava a bola no meio de campo e falava, eu vou travessão. E batia a bola do meio de campo e batia no travessão. Pelo menos umas 7, 8, 9, 10 vezes seguida no travessão. Do meio de campo, meu. Com aquele pé esquerdo dele. Bum! Travessão. De novo. Aí os outros apostavam. $10, $5, $20. Travessão de novo. Era uma coisa assim, meu, de outro mundo, meu. Um dos Loucura, né? jogadores mais talentosos que eu já vi jogando, um pé esquerdo, assim, fenomenal. Verdade. Mas Eu, aí, e eu infelizmente, fico, foi e quando. eu fico imaginando, assim, né? O filme que deve passar na sua cabeça, ou deve ter passado naquele momento de. Você estava lá no DC, pelo que eu tô vendo aqui, 2003, mas eu falo assim, caramba, há 5 anos atrás eu estava morando na praia e agora eu tô aqui com um cara que, né, Crack. foi jogador do Barcelona outro dia, então como que tem essa coisa, né, que o futebol proporciona, né, Thiago? É uma coisa assim, as histórias, né, os momentos que você vive, o futebol é uma coisa assim muito especial, meu. E o que aconteceu foi que eu me machuquei, né? No DC. Foi no ano que eu estourei o joelho, né? Caramba. E aí foi a primeira contusão séria que eu estive na minha carreira, né? Uhum. E também eu tinha problemas pessoais também, eu estava divorciando, né? Eu fui casado com uma americana, moramos juntos no Pittsburgh, né? E aí quando eu mudei para DC, ela resolveu voltar para Califórnia, e foi aí que a gente se separou e depois logo divorciamos, né? E no mesmo mês, eu lembro que foi um mês de dezembro, né? Começou a esfriar bastante. E num treino eu machuquei o joelho, né? Tive uma contusão, né? Uma contusão séria, né? Senti a dor que eu nunca tinha sentido antes, né? Eu escutei o barulho do ligamento estourando. E logo, lógico, né, meu? Sozinho, entrando em divórcio, e as coisas ficaram meio complicadas, né? Foi um ano muito complicado. E, e aí, o que aconteceu, a vida pessoal, né, a carreira, parece que você meio que, entendeu? Entra num pesadelo, né? Um momento muito difícil psicológico, né? Com certeza. Mas o grupo era um grupo muito bom também no DC United, um pessoal muito bacana, né? Que sempre esteve comigo, nunca me deixou, nunca me abandonou. E uma coisa que marcou mesmo minha carreira, infelizmente, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas eu estourei o joelho 2 vezes. No primeiro dia de treino, eu trabalhei durante 5 meses. Aí eu retornei ao treino. No primeiro dia de treino, eu estourei o joelho novamente, o mesmo joelho. E aí a galera não acreditava, né? Os jogadores vieram na minha casa, vieram conversar comigo. E aí foi um ano muito, muito complicado. 2004, né? 2004. E foi o ano que o time ganhou o campeonato. E para mim foi muito importante quando chegou na final e o diretor esportivo, junto com os jogadores, falaram: não, o Thiago vai viajar com a gente. A gente precisa dele lá.
E para mim marcou muito minha carreira. Eu fui campeão, eu recebi até um anel, um diamante, tudo, campeão de 2004, sem jogar um jogo, só que eu me senti parte do grupo. Com Porque certeza. o grupo falou, não, ele é parte do grupo, porque eu estava todo dia no vestiário, eu estava lá na parte difícil, estava lá na parte junta, e eles me fizeram sentir que eu estava parte do grupo. E isso para mim foi um ano especial dessa maneira, entendeu? Pô, legal. A tua carreira ali naquele momento tinha dado um upgrade, né? Que você estava galgando degraus, tinha ido bem no River Hounds, estava num time com certeza que deve ter investido mais, porque estava com o Echeverri, com o Stoichkov, e de repente acontece isso contigo, né? A cabeça deve, esses problemas todos aí, a cabeça deve dar uma pirada. Mas aí na sequência da tua carreira você foi pro Chivas. Aí o Chivas eu voltei para Califórnia, né? Voltei para onde eu conheço muita gente, tenho família americana, tenho família mexicana, tenho muitos amigos. Então para mim foi como voltar para casa, entendeu? E era um time mexicano, e eles queriam ter essa cultura mexicana, de espanhol, entendeu? E eu, brasileiro, eu falava espanhol mexicano, né? E os caras ficaram loucos, né, meu? Esse é o cara certo. E aí eu lembro que novamente, né? Eu ia estrear depois de praticamente 2 anos fora. Primeiro jogo do Chivas, aliás, eu tenho o primeiro gol do Chivas USA oficial, fui eu que marquei. E eu acho que você tem a foto aí, né? Do gol marcado depois de 2 anos seguido com uma contusão muito séria, né? Vou E colocar aí eu aqui. fiz. Põe aí. Calma aí, vou pegar aqui a foto. A foto é essa daqui. Essa Isso? daí mesmo. É essa daí. Esse que E tá do aí teu lado você. aí é Taylor? Taylor? É o Taylor, Matt Taylor. A foto aí. E aí você vê a emoção de marcar o gol depois de ter 2 anos praticamente fora, né? E um time que busca e te coloca como jogador principal do clube, né? E marquei o primeiro gol do Chivas, ganhamos esse jogo de 3-2 e foi realmente um dos momentos felizes, né, da carreira, né? Que você fala, ó, agora eu voltei mesmo. É. Mas aí você ficou só uma temporada no Chivas, né? Depois trocou. O Chivas fechou, né? Ele ficou 1 ano, 2 anos, né? Aí eles me transferiram porque os jogadores são na verdade, pertencentes à MLS, né? Não é que nem em todo lugar do mundo que os clubes pertencem ao jogador. A MLS é que pertence aos jogadores. Aí o time E é assim terminou. ainda? Eu não sei se ainda é assim, para te falar a Uhum. verdade. Uhum. É que nem a NBA, né? Aham. Os jogadores pertencem à liga, né? Aham. E aí eles me falaram, ó, é o seguinte, agora a gente achou que tem mais brasileiro morando em Denver, no Colorado. Me mandaram para lá. Aí você Aí no foi. Colorado, eu logo quando eu cheguei, eu percebi que eu não era o jogador principal, né? Que tinha um outro centroavante, que era o jogador principal. E aí eu não joguei muito. E por causa da maneira que eu vivi, ou dos anos que eu tenho, eu tinha muitos problemas nos Estados Unidos, para te falar a verdade, problemas financeiros, eu devia muito dinheiro com advogado, enfim, eu arranjei um agente norueguês, e falei para ele, né, sentei, conversei com ele, falei, é o seguinte, eu estou para terminar meu contrato aqui. Eles estão para oferecer um contrato para mim, é o mesmo contrato que eu tenho agora, atualmente. Mas realmente eu não tenho mais vontade de jogar nos Estados Unidos. Eu não vejo eu aqui jogando mais. Eu gostaria de tentar ir para a Europa. Aí ele falou para mim, ó, Thiago, não é o seguinte, eu conheço um clube
na norte da Noruega, que está procurando um atleta que nem você, um centroavante do seu estilo. Eles jogam um 4-3-3 e precisa de um cara lá na frente forte que segura a bola. Aí eu falei, beleza, né? Vamos ver se dá certo isso daí. Aí eu voltei pro Brasil, tava de férias com um dos meus melhores amigos, Robson, lá na praia de Camburizinho, no litoral norte de São Paulo, tomando uma bela caipirinha, sentado numa cadeira de sol, e o telefone toca e era um agente. Tiago, eu já comprei sua passagem, você sai daqui 5 horas. Que é isso? Imagina eu, ali na praia falando, Robson, eu preciso ir, tô indo, falou, um abraço, volto para São Paulo e vou direto para o aeroporto e 2 dias de viagem para chegar onde eu moro hoje, em Buda, que é o norte de Oslo. Eu viajei, foi São Paulo, acho que eu fiz São Paulo, Frankfurt, Oslo, Buda. Caramba. E aí eu lembro que eu cheguei, um frio, um novembro, né? Imagina. Cheguei aqui já uma friaca, né? E aí logo percebi que a cidade era pequena, porque o aeroporto é praticamente no centro da cidade. Uhum. E no dia seguinte vieram me buscar para levar para o campo, né? E aí eu vi que a gente estava treinando indoors, né? Tipo em um estádio, um ginásio, né? Uhum. E aí, era 2006 isso, né? Uhum. Aí eu fui bem, meti gol nos treinos, dominei os treinos, era bem forte fisicamente, né? Uhum. Mas tu tava em teste não, né? Tava em teste. Jesus. Não tinha assinado o contrato, tava em teste. E aí, depois de 2 semanas, né? Uma semana, acho que foi uma semana de teste, eles vieram para mim e falaram: é o seguinte, Thiago, o problema é o seguinte: a gente já tem 3 lugares para estrangeiro, então a gente tem esse problema. E o outro problema é que a gente acha que você já está muito velho. Caramba. Eu tinha 29 anos, praticamente. 30 anos. Aí eu cheguei para eles e falei assim, não é o seguinte, minha família é descendente italiano, eu sei que a gente tem a possibilidade de tirar o passaporte italiano. Se eu conseguir o passaporte italiano, tem uma maneira de eu entrar dentro do clube, vocês aceitarem? Aí eles falaram, isso através do agente, né? Uma parte de conversa, bom. Aí eles falaram, tudo bem, se você conseguir a cidadania italiana, a gente senta para conversar contrato. Falei, beleza. Aí de Buda, eu fui para Itália, para Bolonha, e aí morei em Bolonha durante umas 4 ou 5 semanas. Consegui um advogado conseguiu a cidadania, peguei a cidadania italiana, voltei para o Brasil e depois, em janeiro de 2007, voltei para Buda e assinei um contrato com um mínimo, né? Que era o mínimo que eles podiam pagar, né? Que é o suficiente, aliás, para viver, mas era o mínimo. E aí assinei um contrato de 6 meses. E aí começou o campeonato, segunda divisão na Noruega, vindo de uma MLS, né? Eu praticamente dominei, não tinha como. Fisicamente eu era muito forte, né? E marquei muitos gols e levei. Foi nessa época que eu te conheci. E aí levei ao time a primeira divisão, entendeu? Que foi uma página meio triste na história do Buda nessa época, né? Porque tinha caído, era um time que, se não era campeão, pelo menos nunca tinha caído, né? Porque nunca foi campeão, vai ser campeão esse ano, né? Eu acho que não vai acontecer uma catástrofe, mas então, esse ano tinha sido uma mancha na história, porque tinha caído, né? Isso. 2005. E praticamente, entendeu? O clube é muito pequeno, mas tem uma história muito grande no futebol, mas essa sempre foi a realidade do clube. Não tem como manter os jogadores de qualidade num clube, entendeu? E naquela época, foi ainda antes da crise, né?
que foi depois veio a crise de Nova York, que a bolsa caiu. Naquela época, ainda os jogadores eram pagos muito. Eu recebi uma oferta para ir para um Trunça, que foi oferta muito grande. Então, depois de 6 meses dentro do Glimt, o Trunça, que é o rival do Glimt, veio me oferecer um contrato que era 5 vezes maior do que o Glimt estava me pagando. E por que não foi? Então, é uma outra história. O que aconteceu foi o seguinte: eu tinha um amigo, o nome dele é Runar Berg, e a família a família Berg é a maior história do Glimt. E o Runar, depois dos treinos, né, ele sempre vinha na minha casa, a gente tomava uma cerveja. Não, isso é o futebol daquela época, né? Hoje em dia, se eu falo isso para os meus atletas, isso não existe. Hoje em dia, meus atletas não. Isso, tomar uma cerveja não existe. Mas, como naquela época era coisa de jogador, né? E a gente tomando cerveja, a gente ficou muito amigo, né? E eu cheguei para ele e falei, Runar, eu recebi uma proposta do Trunça e estou saindo do clube. Isso era uma quinta-feira. Eu falei para ele, eu preciso resolver a proposta, eu preciso mandar a proposta até segunda-feira. Como eu já tinha experiência dentro do clube, eu sabia que o clube não tinha condições financeiras de pagar o que o Trunça estava me oferecendo. Entendi. Então, eu cheguei, o Trunça me mandou o contrato, eu assinei e esperei até segunda-feira para. Eu ia mandar o contrato já na sexta, mas o Runar chegou para mim e falou: Santiago, não manda. Deixa eu ir para o clube e ver se eu consigo o mesmo dinheiro. Se eu conseguir o mesmo dinheiro que o Trunça está oferecendo a você, você fica. Eu, como amigo, e também sincero para ele, pensando, ele não vai conseguir esse dinheiro. Então eu vou falar para ele: tudo bem. Se você conseguir o dinheiro, eu fico. Aí, chegou no domingo à noite, ele me liga, Tiago, eu tô indo para sua casa. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, eu tô indo aí, a gente conversa. Chega ele e o diretor esportivo, né, o diretor, um contrato na mão com a oferta mesma do Trunça. Porra, meu, fiquei assim, né, meu? Falei, e agora? O que eu faço? Falei, meu, eu dei minha palavra para você, então eu assino com o Glimt. E aí eu assinei com o Glimt, é lógico que o Trunça, meu, técnico me ligou. Imagina, o Trunça estava na liga principal em terceiro lugar, quarto lugar, estava um time muito bom, me ligando, que isso que você fez? Eu falei, meu, me ofereceram e eu sou leal ao clube que eu tô aqui. E aí foi uma briga, né? Foi jornalista me ligando, querendo explicação. E para você ver, Roberto, o Trunça anunciou no sábado que eu era jogador já do Trunça. Só que, na verdade, eu nunca mandei o contrato de volta. Eu assinei. Eu falei para ele, eu já assinei o contrato, mas eu nunca mandei o contrato, o fax, né? Naquela época era fax. Eu nunca mandei o fax de volta. Então, na verdade, eu não era ainda oficial do Trunça. Com certeza. Thiago, eu vou, já que você tocou nesse assunto aqui das fotos, eu vou colocar aqui as fotos para você a gente dar uma olhada aqui nas fotos, né? Deixa eu voltar nessa primeira foto aqui, que é uma foto da tua infância, não é isso? Isso. Essa foto em São Paulo, né? Isso em São Paulo, né? Você é o primeiro ali perto do treinador barbudo, né? Isso, com a camisa, a manga comprida vermelha por baixo. Isso. Isso era Você vê futsal? Você vê que eu tô sempre de cara de bravo, né? E esses eram seus colegas lá de classe, né? Devia ser. Né? Isso é um timinho de futsal, né? Você vê, o do meio era o goleiro, né? E aí a gente tinha esses campeonatinhos com as outras escolas, né? Você devia ter uns 11 anos, né? Por aí. Uns 11, 12 anos. Jogava como fixo, né? Naquela época você falava fixo, não sei se fala fixo agora, mas. Eu também não sei como é que é hoje, não. No futsal, naquela época, tinha o fixo, né? O ala direita, o ala esquerda e o pivô, né? Que a gente fala pivô.
Essa aqui a gente já mostrou, né? Que foi quando você fez o gol lá no DC, né? Não, essa é do Chivas, né? No Chivas. Essa desculpa, foi quando eu voltei de 1 ano e meio parado por causa da cirurgia no joelho. Aí fez o gol e tá ali comemorando, ali cabeludo, com uma fitinha na testa, né? Essa aqui você tá marcando aí essa também é no Chivas, né? Essa camisa de... Esse cara aqui, eu esqueci o nome dele, mas ele foi treinador de um time da Alemanha agora. Uhum. E isso é o que? Amistoso ou é valendo mesmo? Não, é o jogo valendo mesmo. Eu marcava ele. Uma alegria ali, danada. Alegria não, né? Aquele tal negócio, né, meu? Como jogador, eu não sei como é que é nessa época, né? Mas na época que eu jogava, e não tinha muita câmera, esses negócios, né? A gente falava muita besteira um pro outro, né? Enfiava o dedo, aquelas coisas, né? E aí rolou um momento ali que deve ser uma piada ali. Essa aqui é você jogando no Buda Glint, né? Isso. Deve ter sido depois de um gol, com certeza. Você tá com certeza. Aí. Esse aqui foi um gol, ainda lembro, né? Um gol importante, né? A gente estava perdendo o jogo, conseguimos virar. Esse é o gol da vitória. Eu lembro que era os 90 e pouco minuto. Caramba. E aí saindo para comemorar. Aqui você também com a camisa do Boda Glimt. Isso. Aqui no campeonato na Noruega, com certeza, ali um marcador ali atrás de você bufando. Aliás, esse cara aí atrás, ele é técnico atual do Mjolden. Mjolden e no time principal do Elite Série. Que é o atual campeão. Isso. Né? Aqui você no vestiário, eu selecionei essa foto aqui porque você fez uma observação importante, porque você considera o vestiário um local bacana de interação entre jogadores, treinadores, um local de descontração também, né? Uhum. E aí você está no vestiário, provavelmente após um jogo. O vestiário, para mim, significa muito, né? Eu falo para os meus jogadores, né? Eu sou um cara um treinador que, quando a gente entra dentro de campo, eu levo as coisas muito a sério. Então eu grito, eu deixo eles ficar sabendo se tem alguma coisa errada da maneira que eu quero. Isso eu sou assim. Dentro de campo eu sou um cara muito profissional, tô ali, sou treinador. Mas fora de campo e também quando a gente está no momento de descontração dentro do vestiário, eu gosto, não tem problema, a gente brinca um com o outro, tem um ambiente bom dentro do time. Eu acho que é importante. E eu sempre falo para os meus jogadores, se você precisar de alguma coisa fora do campo, se quiser conversar comigo, tiver algum problema pessoal, eu estou sempre à disposição, porque os melhores treinadores que eu tive na minha carreira me tratavam dessa maneira. Eu ganhei um respeito muito grande pelos treinadores que não apenas dentro de campo me dava bronca, né? Mas fora de campo era outra coisa. Era uma amizade muito grande e eu acho isso muito importante na maneira que eu treino, né? Na maneira que eu tenho com os jogadores. E esse vestiário é na casa de vocês? Na casa do Glimt? Isso é no Glimt, mudou bastante, já não é mais assim. Tá bem simplesinho, né? Pelo amor de Deus, isso aqui hoje em dia, tem cabine, jogador com nome, tem banheira, tem um monte de coisa. Isso eu tô vendo ali que tem umas cestas ali bem rudimentar, né? Isso daqui é 2007, 2008, né? Diferente hoje em dia. Olha o teu joelho ali remendado com uma fita ali, alguma coisa ali. Essa daqui você já como treinador lá no Grande. No Grande. Então, foi o primeiro clube, né? Foi meu primeiro clube como técnico, né? Aliás, depois, quando chegou em 2010, o Glimt veio para mim e falou: Thiago, né, é o seguinte, você está com 33 anos, a gente não vai afirmar contrato, né? Me pegou de surpresa, né? Porque eu não estava esperando terminar a carreira tão cedo, né? Eu esperava jogar pelo menos 2 anos mais. E eu fiquei muito chateado com o clube, né? Porque eu tinha acabado de ter um filho, né? Meu filho nasceu em 2009, nós estávamos em 2010 e me pegou de surpresa, né, meu?
E aí eu tive que voltar para aqueles esquemas dos Estados Unidos, né? Quando eu entreguei pizza, trabalhei em restaurante, eu tive que fazer a mesma coisa, porque eu não tenho os estudos ideais para conseguir um trabalho, não tem outra coisa que eu sei fazer, entendeu? Caramba. Então eu tive que trabalhar, trabalhei em café aqui em Buda, trabalhei em restaurante, e fiz essas coisas para pagar o dia a dia, né? Chegou a cogitar voltar para o Brasil, Thiago? Não cheguei a cogitar voltar para o Brasil por causa do meu filho, porque eu sabia que não ia deixar o moleque na mão. Então eu falei para ele, eu vou assumir a responsabilidade. A gente tentou ficar junto, mas não deu certo. E eu falei, não, tudo bem, eu vou ficar por aqui, né? Eu recebi propostas de segunda divisão em Oslo, mas resolvi que não... A mãe do meu filho não queria mudar, né? A família dele é daqui, os avós estão aqui, então eu resolvi que eu ia ficar por aqui mesmo. Então eu fiquei meio chateado com o clube. Eu lembro que o Runaberg, né, aquele cara que eu te falei, me convidava, Thiago, vem pro jogo, vem aqui assentar comigo, vem ver, não sei o quê. Eu falava, não tô afim, não queria saber mesmo do Glimt. E aí, distanciei, né? Parei um pouco o futebol, né, Pô, eu tomei tantas, digamos, drogas, né? Injeção no joelho, injeção não sei do que, para jogar todos os jogos. Sacrifiquei muito, né, pelo clube, e aí chegou no momento que eu precisava do clube, e o clube praticamente fechou as portas, né? O futebol é assim mesmo, não tem jeito. Lógico que eu fiquei chateado, mas não tinha outra maneira. E aí eu lembro que no começo, quando eu parei de jogar, eu não conseguia nem ir no banheiro, eu tinha que pegar as mãos nas paredes, seguir as paredes até chegar ao banheiro, porque eu parei de tomar todos os remédios, entendeu? Então foi muito complicado. E aí eu fiquei sem querer saber de futebol durante uns 2 anos. Caramba. E aí eu tenho um amigo muito legal aqui, o nome dele é Ricardo, é um argentino. A gente ficou muito amigo na época que eu estava no Glimt, né? E ele morou aqui muitos mais anos do que eu, e ainda somos grandes amigos. E ele me falou, Thiago, tem um clube, o Gran, que está procurando um técnico de categorias de base. Eu falei, pô, legal, gostaria de voltar, né? Aí comecei a carreira, né? Fiz a licença C primeira, né? A licença C é a primeira licença que você tem como treinador, né? Logo depois de 2 anos eu fiz a licença B, né? Que é uma licença um pouco mais difícil, né? E nós somos campeões, ganhamos a 4ª divisão, subi o time para a 3ª divisão. E aí, 1 ano atrás, né, o Glimt fez a proposta, né, e esse ano eu cheguei no Glimt, depois de 4 anos no Gran, né, como treinador principal. Primeiro fui treinador do Júniors, depois eu fui treinador do time principal, que jogava a 3ª divisão, 4ª e 3ª divisão. Show de bola. E agora eu estou no Glimt, né, como treinador oficial do Sub-17, né, essa responsabilidade oficial. Esse é o Stig. O Stig jogou comigo, né? Uma história bonita entre eu e ele é que ele joga na mesma posição que eu jogo. Ele era um centroavante também, mas o ano que a gente precisou de um lateral direito, ele entrou como lateral direito. Caramba! E nós ganhamos o título, e foi o passe dele por Runar, o Runar para mim, e aí ganhamos um jogo de 1-0. E você reencontrou ele, e ele trabalha no clube agora também. Ele é desenvolvedor de treinador. Legal. Então a profissão dele é observar o meu trabalho. Bacana. É bom trabalhar com amigo, né? Muito bom, muito bom. E essa foto, ela foi logo assim que você chegou. Foi esse ano, começo do ano. Logo assim quer dizer, fim do ano passado, né? Foi quando a gente assinou o contrato, tudo, né? Depois da pandemia veio, né? Aí na pandemia,
Aí a pandemia Aí aí, na ó, você pandemia aí, né? trabalhando em casa. Trabalhando em casa. Eu te falo uma coisa, é muito difícil trabalhar em casa, na frente do computador. Eu tive que fazer. Todos os jogadores têm que ter um treinamento, né, individual para cada jogador. E a gente teve que trabalhar muito nos computadores, de frente para o computador, né? Porque não podia estar o time junto, né? Então os jogadores tinham que treinar separadamente. Uhum. Então não foi fácil. Eu não sou um cara muito bom de tecnologia, de computador, essas coisas. Então não é fácil, né? Eu sou um Uhum. treinador que gosta de resolver as coisas dentro de campo. Mas o clube tem essa tecnologia, né? Tem muito software que eu tenho que seguir as coisas, né? Então, então essa parte de computador é um pouco difícil, né? Mas esse é o momento que a gente se encontra, né? Aliás, o clube, a academia fechou a semana passada por causa que teve um aumento de casos aqui na cidade e a gente teve que parar com a academia, né? Para ver se dá uma parada. Uhum. Mas parece que tudo vai voltar ao normal, porque a gente tem muito medo, né, que o time principal pegue alguma coisa, entendeu? Então, teve um É. caso na escola, né? E porque Uhum. o caso na escola, os jogadores estão na escola, né? Não necessariamente na mesma classe, né? Mas porque os jogadores estão na mesma escola e a gente teve que parar tudo, né? Para ter É. controle da situação. Porque aí não tem jeito mesmo, né? Porque tem que. Momento muito difícil, né? Aliás, nós vamos perder 3 jogadores agora, porque 3 jogadores do nosso time foram para a seleção, né? Só que a Uhum. seleção teve um caso dentro da seleção, um jogador que joga no Israel que pegou o vírus. Agora os jogadores vão voltar e não vão poder jogar o jogo mais principal da história do clube, vão ter que ficar de fora porque eles vão entrar em quarentena agora, assim que eles chegarem. Que loucura, né? Aqui, ó. É, Esse aqui foi um gol que você marcou de pênalti. Vou botar aqui põe pelo aí. Golda. Aqui, ó. Alguém filmou lá na arquibancada. Aí, ó. É, estádio lotado, meu 10. É, Aí. jogo clássico. Legal, legal. Viu? Gol aí do Thiago lá no vídeo, É, né? sempre fui o batedor de pênalti oficial, né? Meu, Deixa tinha eu parar aqui. pênalti. É. Caramba, legal. Bacana demais a tua história aqui, ó. Tem o Marcelo mais uma vez mandou uma mensagem. Bela história, guerreiro. Valeu. Com certeza. E aqui também tem uma mensagem do meu grande amigo aí, ó. Alexander Rocha, flamenguista, tá com a camisa do Flamengo lá. Boa tarde, Alberto Silva. Muito bacana essa live. Gostaria de saber se o que estão divulgando na mídia esportiva que a geração atual norueguesa dará o que falar realmente no futebol europeu. E aí? Responde para ele aí, Tiagão. Então, né? Esse trabalho de base que a gente está fazendo é um trabalho, como te digo, a academia do Glimt tem 10 treinadores, 5 deles são permanentes agora. É uma academia muito forte. Nós temos 3 estrelas. Eu não sei se no Brasil eles falam em estrela, esses negócios assim, mas a nossa academia tem 3 estrelas, que é o número maior de estrelas em termos de qualidade, né? E esse jogador, por exemplo, Jans Petter, que acabou de assinar com esse Milão, vem da nossa categoria de base. Está com a gente desde os 10, 12 anos de idade e agora assinou contrato com esse Milão. É uma coisa assim, pô, eu sei que no Brasil as coisas são brasileiro assina contrato, é um país onde o futebol é muito grande, né? Na Noruega, nós somos apenas 5 milhões de habitantes aqui.
Então a chance de ter um jogador desse nível é muito difícil. Vendemos jogadores também para a Bélgica, vendemos também para a Dinamarca. Então essa é a cultura do clube, para desenvolver atletas dentro de base, para chegar no time principal, e o time principal tem que jogar no mínimo 60% dos jogadores tem que ser dessa região. Então tem esse equilíbrio onde os jogadores têm que vir de base. O técnico do time principal atualmente são 6 jogadores que são da base, que estão jogando no time principal. Então isso mostra, né, que o clube realmente tem essa maneira de trabalhar, né, para sustentar e manter o time no time principal, na primeira divisão. Até porque a Noruega, ela não se classifica para uma Copa do Mundo desde a última grande participação da Noruega, que foi em 1998, né? De lá para cá nunca mais ela conseguiu essa classificação. Aliás, fazia muito tempo que a gente não tinha um time no Champions League, né? E agora o Molde, que está em segundo lugar agora no campeonato, entrou no grupo de fase. Então vai jogar contra o Arsenal. Isso não acontece na Noruega há muito tempo. O último time que chegou no Champions foi o Rosenborg, né? Que é o maior campeão da história da Noruega. Bem disparado, né? Talvez a gente morra e não veja nenhum time chegar próximo à quantidade de títulos que eles têm, que acho que são 26 títulos. O que está mais perto ali tem 8, né? Então acho que falta bastante coisa para eles. O Molde, mesmo o time que você trabalha, vai chegar esse ano, primeira vez. Como é que tá essa expectativa, cara? Você voltar ao clube e o clube ser campeão, né? Bem legal, né? O que eu falo para todo mundo, né, meu? Eu entrei no clube, o clube vai ser campeão. Pé quente você é, pelo menos pé quente você pelo menos pé quente eu sou. Você é modéstia sua, você tem, com certeza, os frutos vão aparecer aí do seu trabalho, né? Daqui a algum tempo. E a gente vai ouvir muito ainda aqui no Brasil, de um modo geral, falar do Bodø Glimt e também do futebol da Noruega, e eu tenho certeza disso. Aliás, eu tenho um amigo que trabalha com futebol, né? Aliás, eu tenho 2 amigos. Tem um que tem um time em Osasco, né? E tem um que chama Pastana. Ele também eu não sei aonde que ele tá agora, ele me falou, mas eu esqueci. Mas o pessoal, meus amigos, volta pro Brasil, que a gente consegue um clube para você. Eu falei, calma, pé no chão, calma, a hora vai chegar. Quem sabe um dia eu volto aí como técnico. Que agora você já tem todas as licenças, né, para ser aliás, agora eu tô fazendo a licença A, né? A licença A, o problema agora é que só faltou o último teste para mim. Eu tenho que ter um jogo como técnico que vem o cara que... O avaliador? O avaliador, para seguir um dia antes do jogo e depois o jogo. Só que a gente não pode ter o jogo por causa da pandemia. Então, isso aí está sendo... Vamos esperar. Agora foi mandado para janeiro. E esse é o último teste que eu tenho para ter a licença no currículo, né? E depois da licença, aqui na Noruega, é o Pro Licença, né? Que é a licença maior que tem. Só que na Noruega, para você fazer o Pro Licença, você precisa estar dentro do time principal. Ou segunda divisão. Legal. Eu acredito que você deve estar muito feliz, né, Thiago? Porque você, para quem esteve aí recentemente não querendo saber de futebol, você está de volta às origens lá do Bodø Glimt, né, que foi o clube que você teve aí para a história. Você sabe se você tem alguma marca assim de maior número de gols de um estrangeiro dentro da Noruega? Você sabe alguma marca dessa ou não? Nunca fui. Daqui a pouco aparece um jornalista louco desse aí para falar, né? De repente alguém vai te fazer alguma homenagem. Acho que a parte mais forte que eu tenho é o carisma mesmo, né? Eu tinha uma relação muito boa não só com todos os jogadores do clube, mas com a diretoria e também com as pessoas, os fãs, né? Os torcedores, né? Os torcedores tinham uma relação muito boa comigo, então acho que esse era o meu lado mais forte, eu acho. Aí o Alexander mandou mais uma mensagem: desejo muita sorte para o Thiago, dizer que admiro muito o futebol do Haaland.
Goleador nato. Ele é um gola, ele vai longe, viu, meu? Puta, é um puta de um jogador, viu, meu? Faz muito Bola gol, na né? área pra ele pode vir pro abraço, viu, meu? Ele Com tá certeza. um jogador muito bom mesmo. Tá voando, como se diz na gíria do futebol, né? Isso. Aqui, ó, eu vou deixar aqui o pessoal rapidamente, né? Porque essa entrevista vai ficar lá no YouTube. Então, quem quiser seguir o Thiago no Instagram é @coach.thiago.martins, né? O Thiago não é muito adepto às redes sociais, né? E ele até Não coloco muito. está certo. Colocou aqui pra gente até os motivos pelos quais ele não tem muita assiduidade nas redes sociais. Talvez por isso que a gente não tenha feito a entrevista quando ele era jogador, mas graças a Deus a entrevista acabou saindo aí, né? E eu tô muito feliz, Thiago, tô muito feliz, tô realizando aí uma vontade que eu tinha de fazer, já tinha te confidenciado isso há muito tempo. Inclusive já tinha as perguntas preparadas para você na época que eu tinha o site dos textos, né? Mas enfim, acabou não saindo, mas saiu hoje. E aqui tem mais uma mensagem que não poderia deixar, ó. Faltou falar do herdeiro do futebol. Olha aí, ó. O Thiago tem um jogador na família aí que, se Deus quiser, também vai galgar degraus aí. É bom jogador ele, Thiago? O Matheus joga bem, viu, meu? Tem talento. Vamos ver aí como é que segue, né? A parte mental, o desejo de conseguir as coisas, né? Isso é uma coisa que todos nós temos que ter em qualquer sentido na vida, né? Tem que batalhar mesmo, tem que trabalhar muito. Ele tá com quantos anos? 13, né? 11 anos. Ainda tem muito chão pela frente. E que bom que você chão. Agora... Ele tá no Buda também? Tá no Buda Glimt. Vai entrar na academia o ano que vem. Então, você vai poder acompanhar esse processo dele, que você tá com um contrato de 5 anos, né? Não, o contrato é permanente, né? É permanente, não tem? Eu tô lá até eles me mandarem embora. Não, mas se tem contrato, não vão te mandar embora, porque com certeza eles têm aí também uma probabilidade de um projeto a longo prazo. Marcelo mandou mais uma mensagem aqui. Valeu, muito boa live, parabéns, Thiago, sucesso. Tiagão, valeu. A gente, de repente, a gente não falou de algum assunto aqui que de repente você quer abordar, tá tudo certo? Você quer... Tá tudo certo, meu. Não tem... O futebol tem muita coisa que é difícil de explicar, né? A maneira, né, que você leva a sua vida, porque você ama o esporte, e tudo que acontece na sua vida por causa do futebol. São as coisas realmente, o destino, né? Essas coisas que acontecem, a gente fica meio... Às vezes, agora conversando com você, eu penso bastante e tento refletir tudo o que aconteceu. Mas o futebol é assim mesmo, meu. É um sobe e desce, alegria, tristeza, e o negócio é seguir trabalhando. Thiago, eu quero te parabenizar mesmo, né, pela tua carreira. Eu sempre fui seu fã, sempre admirei muito você, não só dentro de campo, mas fora de campo. Eu acho assim, essa versatilidade que o Marcelo até colocou aqui, né, na opinião dele, eu acho isso assim um diferencial na tua vida, né? Não só na tua carreira de jogador, mas na tua vida, para quem morou na rua, para quem morou na praia, para quem não tinha um lar, dormiu no carro, você é um vitorioso, irmão. Eu posso te dizer que aqui no Brasil você tem um fã, o que você precisar aqui e a gente humildemente puder de alguma forma ajudar, pode contar comigo. Parabéns pela sua carreira, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, muito obrigado pela live. Meu. Ganhei aí o final de semana por ter feito esse bate-papo contigo. Ó, não desliga não que eu quero me despedir de você, eu só vou me despedir do pessoal aqui, beleza? Beleza. Valeu, Mel. Valeu todo mundo aí, obrigado aí. Boa sorte. Então, é isso. Essa foi a nossa live de hoje. Thiago Crivellari Martins, técnico brasileiro lá do Buda Glimt, da Noruega. Comecei falando, escorregando na pronúncia, mas graças a Deus durante a live a gente foi bem. Lembrando a vocês, essa entrevista daqui a pouquinho já vai estar lá no YouTube, canal Blog do Roberto Silva. Pô, pessoal, me ajuda lá a fazer o canal crescer, ganhar mais credibilidade. A gente vem trazendo aqui. Vocês não têm ideia da dificuldade de trazer os convidados, porque é fuso horário, é pandemia, agora a rotina de jogos que voltaram, né? Então a gente tem feito aí um esforço sobre-humano. Então quando o convidado chega, olha o nosso canal lá, fala, pô, não, né?
não tem tanta curtida e tal, tanta inscrição aqui no canal. Vamos lá, vamos deixar a inscrição lá no nosso canal, curtir, compartilhar os vídeos. Tem cada vídeo bacana, já estou com mais de 20 lives lá, entrevistas com os brasileiros, né, os futebolistas brasileiros nos 4 cantos do mundo aí. Então, essa entrevista aqui com o Thiago Martins, que me deu essa grande satisfação aí de participar comigo dessa entrevista, sem dúvida nenhuma excelente, vai estar lá também no nosso canal no YouTube, beleza? Então eu queria desejar a todos vocês aí um grande final de semana, né? No Brasil teremos aí as eleições estaduais e municipais, então o pessoal que vai votar aí, vote consciente, né? A pandemia ainda não acabou, tem que higienizar as mãos com água e sabão, né? Ou álcool gel, né? Fazer todos os protocolos ali preconizados pelas autoridades sanitárias, epidemiológicas, infectológicas, enfim, tomar todas as medidas para evitar aí esse contágio pelo novo coronavírus, usar máscara, evitar aglomeração, beleza? Então, desejar a todos aí bom voto amanhã, né? Dia 15 de novembro, proclamação da República. Um bom final de sábado para todo mundo. O pessoal que esteve conosco aí, muito obrigado. Não tem nem como agradecer a vocês. Quem não teve o tempo todo, teve em alguma parte da nossa live, mas pode acompanhar no YouTube. Vai lá para o nosso canal no YouTube, essa entrevista na íntegra. E desejar a todos aí um grande final de semana, tá bom? Fiquem todos com Deus e um grande abraço.